é muito... Eu vou falar a palavra mesmo, porque é louco mesmo. Uhum. Como que eu sempre estudei a história do Holocausto, né, por ser judeu, então sempre foi algo que fez parte da minha história. E hoje ser comparado a um sobrevivente do Holocausto é louco mesmo. Então, naquele fatídico dia, né, eu, na verdade, fui para uma festa, uma rave, que eu gosto muito, sou muito fã de música eletrônica, e eu fui lá pra viver. Então, eu sempre comento que aquela festa é uma festa muito sobre paz, sobre amor. É uma festa que tinham mais de 3 mil pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, e mesmo quem não acredita em nada, né? Então, é uma festa que era uma sinergia e uma vibe muito boa. E que do nada virou um inferno. Uhum. Do nada virou um inferno. Na verdade, tudo começou às 6h29 da manhã, né? Exatamente nesse... Eu lembro até o horário, é marcado isso. E que no começo foi com os foguetes. Mas eu não tinha entendido que eram foguetes. Quando eu ouvi o barulho, eu tava na frente do palco dançando sozinho. E foi um barulho muito forte, como se fosse fogo de artifício. Como a Ariela falou, né? Que parecem fogo de artifício. E quando eu ouvi esse barulho, eu pensei muito rápido que não é normal ter fogo de artifício numa festa rave, muito menos em Israel, que não teria sentido. E aí eu dei uma olhada pra cima e quando eu vi uma quantidade enorme de foguetes passando pela nossa cabeça. E a gente estava muito próximo da faixa de Gaza, menos de 10 quilômetros. E eu me perguntei o que fazer. Né? Imagina, eu tinha me mudado há 5 meses só para Israel. Fugindo da violência. Fugindo da violência aqui no Brasil, porque tinham tentado me assaltar 2 vezes, mão armada. E foi esse o principal motivo que me levou a Israel. E quando eu vi aqueles foguetes, eu falei, o que eu faço? Né? Não tinha feito exército, não sabia como reagir. E eu me agachei e fiz uma posição de defesa. E aí eu fiquei 1 minuto agachado, eu vi a reação das pessoas. Tinha gente correndo, tinha gente chorando, tinha gente filmando, cada um com uma reação. E o DJ, ele parou a festa na hora, e ele pegou o microfone e ele falou Tsevadom, Tsevadom, que em hebraico significa código vermelho. Depois eu fui descobrir, naquele momento eu não sabia o que era. E aí eu me agachei, fiz proteção de defesa, e aí eu saí correndo. Depois de 1 minuto eu saí correndo e fui em direção à barraca. A gente tinha... Como era uma festa que durava 16 horas, a ideia é que você leve barraca, leve suprimentos para passar o dia. E aí a gente tinha um ponto de encontro, eu fui com 2 amigos, o Hanani Glaser e a namorada dele, a Rafaela Treisman. E aí a gente tinha um ponto de encontro que era essa barraca. Então eu saí correndo em direção à barraca para encontrar eles. Até esse momento a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente só sabia que eram foguetes. E aí quando eu encontrei eles, o Hanani, ele já tinha experiência em Israel, ele tinha feito exército, ele morava lá há 6 anos, ele era de Porto Alegre, aqui do sul do Brasil. E ele falou, Rafa, a gente precisa encontrar um bunker para se proteger desses foguetes. E aí a gente sai correndo em direção à estrada. Por quê? Porque a gente não tinha ido de carro. Isso é um ponto importante, então não tinha como a gente ir embora. E a gente saiu correndo em direção à estrada e é muito curioso, porque como a gente correu sem direção, teve uma hora que eu parei os dois e eu falei, vamos olhar no mapa pra onde é que a gente tá correndo? E a gente tava indo em direção à faixa de Gaza, onde estavam vindo os foguetes. E aí eu parei os dois e eu falei, vamos pro lado ao contrário, vamos pro lado da onde é, né, onde é a nossa defesa. Por que era tão perigoso aqueles foguetes? Porque os terroristas estavam enviando foguetes em direção a Tel Aviv, né, ao centro de Israel. Mas o Israel tem um Iron Dome, né? O domo de ferro. Então, o perigo é que nessas explosões, quando o domo de ferro explodia o foguete, caísse na gente os destroços, né? Era um campo aberto a festa. Então, era muito perigoso. E aí, quando a gente chega na estrada, eu nunca vou esquecer, inclusive eu tenho um vídeo disso, que a gente começa a olhar o nascer do sol. O sol estava nascendo naquela hora. E os foguetes passando do lado. E o Hanani, ele olhou aquilo e ele falou, cara, parece o apocalipse, parece o fim do mundo. E era o começo do fim do mundo pra gente. A gente não tinha ideia. Naquele momento, a gente para um carro pra pedir carona. Eu percebi pela roupa dos dois, era um casal que tava no carro, que eles estavam na festa também. Então a gente entrou no carro voando
E o Hanani falou pra ele, falou com ele em hebraico, o menino que tava dirigindo, e pediu pra deixar a gente no bunker mais próximo da festa. O que acontece? Como lá é muito próximo da faixa de Gaza, é normal que tenham bunkers ao longo da estrada, em pontos de ônibus. É comum isso. E eu nunca tinha entrado num bunker, eu não sabia como era. Por quê? Porque você tem pouco tempo para entrar num bunker quando começa um ataque de foguetes. E a ideia é que você pare o carro, vamos dizer que você esteja dirigindo, pare o carro, entre no bunker e espere o foguete passar. Essa que é a ideia. A gente parou num bunker que era 2 minutos da festa. Era muito próximo mesmo. Inclusive eu voltei lá depois e eu cronometrei isso. Então eu queria ter essa noção do que aconteceu, né? E aí quando a gente chega no bunker, pra mim, energeticamente já tava algo errado. Porque eu lembro que eu encontrei a carcaça de um pássaro dentro do bunker. Nossa. E quando eu vi essa carcaça, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu nunca tinha visto uma carcaça de um pássaro, nunca... Mas eu senti isso. Tem Era alguma simbólico, coisa né? Alguma coisa errada tá acontecendo. A gente foi os primeiros a entrar nesse bunker. Eu, Hanani e a Rafaela. E a gente foi bem pro fundo dele. E a gente, de uma certa forma, tava tranquilo. A gente se sentia seguro. Inclusive, um amigo meu que tava na festa também, ele mandou uma mensagem pra mim. Ele falou, Rafa, eu tô indo embora de carro. Você quer carona? E eu respondi pra ele, não, eu me sinto seguro. Tô bem, eu me sinto seguro. O Hanani comentou comigo que ele achava que a gente ia ficar um bom tempo lá. Porque aquele ataque com aquela quantidade de foguetes não estava normal, não era algo comum para eles. Era uma quantidade muito grande. E começou a chegar muita gente da festa. Justamente porque era mais próximo, possivelmente, né? Era mais próximo. Naquele lugar, eu acho que tinha alguns bunkers, então todos eles lotaram. Um lugar que cabia umas 10 pessoas, assim, 15 no máximo, confortavelmente, no final tinham 40 pessoas. Então a gente já tava meio que um em cima do outro, já não tinha espaço, não tinha nem como respirar lá dentro. Os israelenses, de uma forma inacreditável, jovens, pessoas de 19, 20, 21 anos, eles falaram, vamos dividir o ar. O que significa isso? Metade fica em pé e metade fica sentado, porque aí você consegue compartilhar o ar e não sofrer tanto. Então aí já começou o sofrimento de alguma forma, né? E na minha cabeça eu só pensava, bom, eu não sei o que fazer, mas eu vou esperar. Até que do nada começou o terror mesmo. Eu tava bem encostado na parede do bunker, bem no fundo. Foi quando eu senti um primeiro impacto. Pá! Depois outro impacto. Pá! O que eram esses impactos? Eram tiros vindo do lado de fora. E foi bem nas minhas costas, assim. Só que ele não passou a parede do bunker. O bunker parou a bala. Eu senti só o impacto. Do nada eu ouço aquele barulho de filme. Pi! Granada. Então eles começaram a atacar do lado de fora o bunker e começou um tiroteio. Depois eu fui descobrir que tinham 2 policiais, um homem e uma mulher, que estavam lutando contra os terroristas do lado de fora do bunker. E eu conseguia ouvir ela de uma forma incrível, eu conseguia ouvir ela claramente. Era como se ela estivesse do meu lado, eu estava aqui na parede, e ela do lado de fora, lutando contra eles. Eu conseguia ouvir ela, mas eu não via ela. E ela falou no rádio Tsevadom, de novo, código vermelho, e ela falou que não ia aguentar, que eles eram muitos. Nossa Senhora. Isso você entendeu? Eu fui descobrir depois. O Tsevadom sim, mas eu entendi eu não consigo lutar, eu vou morrer. Ela falou isso. E aí eu ouço muito tiro mesmo, assim. Então era realmente do meu lado, só que do lado de fora. E eles matando ela e gritando sem parar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sem parar. Eu já tinha estudado, né, o que significava isso. Eu sabia que quando terroristas cometiam atentados, eles gritavam Allahu Akbar, que significa Deus é grande em árabe. E é muito curioso, né, porque assim, quando começou esse tiroteio, o Hanani colocou um fone de ouvido na Rafaela, pra ela não ouvir o tiroteio do lado de fora. Assim, genial o que ele fez. E eu coloquei a mão sobre os dois e comecei a rezar. Comecei a rezar, por favor Deus, por favor Deus, por favor Deus, sem parar, sem parar, sem parar. E quando eu vi esse Allahu Akbar, que Deus é grande, eu parei de rezar.
eu falei, agora já era. Agora eu entendi que é o nosso fim. Então até eu ouvir esse Allahu Akbar eu tinha esperança de que daria tudo certo. E depois disso eu entendi que todo mundo que tava lá ia morrer. Eu sabia disso. E aí virou um caos dentro do bunker. Virou um caos, as pessoas que estavam mais na frente tentando ir para trás, as pessoas de trás tentando se proteger de alguma forma. Por quê? Porque o bunker não tinha porta. Então, ou seja, a sua segurança que estava do lado de fora morreu e eles tinham caminho livre para entrar lá dentro. Não tinha o que fazer. E a primeira coisa que aconteceu foi que uma menina que estava na minha frente, ela entrou em colapso. Ela simplesmente entrou em colapso e ela me mordeu. Ela me mordeu aqui na costela, muito forte mesmo, muito forte. Arrancou minha carne, ela fincou a boca inteira em mim. E eu lembro de olhar pra ela e só pensar comigo mesmo, não tem o que fazer, a gente vai morrer. Desculpa te perguntar isso, mas você sentiu dor dessa Na hora, mordida? sim, dessa mordida, sim. Porque eu imagino que eu não sei como é que o sistema nervoso processa isso, né? Dessa mordida eu senti. Eu senti muita dor porque foi muito forte a mordida. Foi um negócio muito forte mesmo. Meu Deus do céu. Eu tenho a marca até hoje, né? E da boca inteira aqui. E aí quando ela me mordeu, logo depois os terroristas começaram a atacar lá dentro. A primeira coisa que eles fizeram foi jogar um gás. Um gás que eu lembro que eu colocava a mão na garganta e eu tentava puxar o ar, eu não conseguia. Tudo queimava em mim, assim, o olho, tudo. E eu tentava puxar, eu não conseguia. E assim, naquela loucura toda, né? No meio dessa mordida, do gás, a primeira cena que passou na minha cabeça, claro, essa cena, claro, eu tenho até hoje essa cena. Era um judeu esquelético indo pra câmara de gás. Você tá falando, eu tô pensando aqui. Eu ia morrer igual uma pessoa no Holocausto. Incrivelmente, 80 anos depois, né, eu ia morrer igual um judeu no Holocausto. Às vezes eu até me pergunto se eu não era essa pessoa, se eu não tava vivendo isso de novo, sabe? E aí, quando passou essa cena na minha cabeça, bem rápido, essa menina que me mordeu, ela caiu em cima da Rafa. A Rafa tava sentadinha lá no canto, assim, e ela caiu em cima da Rafa. E a Rafa começou a gritar, desesperada. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. E eu e o Hanani, 2 homens, a gente tentou tirar a menina de cima da Rafa e não conseguiu. Imagina a força que ela tava fazendo pra sobreviver. Ela só queria sobreviver. E quando a gente não consegue tirar ela de cima da Rafa, o Hanani, ele fica desesperado, ele faz uma cara de eu preciso agir, e ele começa a atravessar o mar de gente, assim. Era muita gente lá dentro, e muito apertada. E ele atravessa esse mar de gente e ele vai pra frente, quase na entrada do bunker. E aí os terroristas começam a atacar mais forte. Eles começam a jogar granadas que não são aquelas que a gente olha em filme que explode tudo, é uma granada que explode estilhaços. Então, prego, vidro, um monte de coisa. Se você é atingido, provavelmente você morre. Mas as pessoas que estão em volta são atingidas por esses estilhaços, que era o que estava acontecendo comigo. Então eu tava lá no fundo, eles tacavam a granada e muita coisa aconteceu enquanto eles tacavam essas granadas. Eu vi gente pegando granada e jogando de volta. Eu lembro dos israelenses gritando Rimon, Rimon, que significa granada, porque eles aprendem no exército, quando tem granada, você tem alguma forma de se proteger. Só que não tinha como se proteger lá. E aí eu lembro de sentir os estilhaços batendo em mim, nas costas. Você perguntou em relação à dor, eu não senti a dor dos estilhaços. Era só um impacto. Não, ele já tava... Eu já tava tão tomado pelo que tava acontecendo e pela ideia e pela noção de que eu ia morrer, de que pra mim era uma questão de tempo e de que a dor da morte era maior do que a dor desse ferimento. Óbvio. Eu ficava lá de olho fechado, meio que me protegendo, assim, de uma certa forma, e poucas vezes eu olhava pro lado. Essas vezes eu vi gente pegando granada e jogando de volta, vi muita gente rezando, e uma das vezes que eu olhei pro lado eu vi o Hanani sendo atingido e agonizando de dor. Só que eu não senti dor por ele naquele momento, porque pra mim era, de novo, uma questão de tempo pra eu morrer. Inclusive, eu conversei com Deus bem rápido.
falei desculpa por tudo e eu tô pronto pra ir. E eu pedi pra morrer. Eu pedi pra morrer. Eu pedi pra ser rápido. O quanto antes. Eu pedi pra ser rápido. Minha mãe odeia que eu fale isso, mas eu pedi pra morrer. Várias vezes. Eu posso imaginar. Eu pedi muito. E aí quando eu fui ver, eles estavam tacando mais forte. Granadas, coquetel molotov, tiros. Desculpa te interromper novamente. É muito chocante porque é um intuito mais de torturar vocês que estão ali dentro do que de fato matar de uma vez. Porque na minha cabeça, me corrija se eu estiver errada, tiros sendo disparados matariam vocês todos, pronto, mas parecia que era uma coisa, vamos torturar todos dentro desse bunker. Eles riam. Para que eles morram. Você viu? Eles riam. Eles riam. Eles tinham prazer naquilo. É isso que eu tô falando. Eles riam. Você ouviu risada nesse... Eles riam. Eles tinham prazer com aquilo. E, na verdade, eu acho que a principal ideia também é da tortura, mas o principal objetivo no começo, com esse gás, era que as pessoas saíssem lá de dentro. Entendi. Para que eles pudessem torturar. É tipo inseto, né? Você joga uma coisa... Para que eles pudessem abusar das meninas, para que eles pudessem torturar as pessoas do lado de fora, para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Eventualmente levar mais sequestrados do que levaram. Inclusive, o menino do meu bunker foi sequestrado. Então, a ideia deles com esse gás, principalmente, era que as pessoas não conseguissem ficar lá dentro e saíssem de lá. Só que a maioria não quis sair. A maioria aceitou. Muita gente morreu asfixiada. E eu via as pessoas morrendo, eu mudei de posição várias vezes. Eu me via assim, todo torto em cima de alguém, depois eu tava do outro lado. Eu mudei de posição várias vezes. Eu lembro de um menino gritando: a gente fez exército, vamos reagir, vamos reagir. Só que não tinha como reagir. A gente não tinha o poder, não tinha arma, não tinha nada que a gente pudesse fazer pra reagir. E aí eu falei comigo mesmo: eu só saio daqui morto. Eu só saio daqui morto. E do nada eu desmaiei. Óbvio. Óbvio. Seu cérebro fez o favor de te apagar. Eu apaguei assim, por tudo que estava acontecendo. Obviamente a gente não aguenta essa dor, é impressionante. E quando eu desmaio, depois de um tempo eu acordo. E eu acordo já embaixo de vários corpos. Mas é muito louco, porque se na minha cabeça eu pedia pra morrer, o meu corpo ele reagiu de uma forma totalmente oposta. Uhum. Então, quer dizer, eu peço desculpa qualquer coisa que eu fale aqui, tá? Mas o que me passa pela cabeça é que, na verdade, você não queria morrer. A vontade de morrer era uma vontade de só parar aquela dor. Mas no seu inconsciente, você só queria estar protegido. Eu acho que a minha proteção maior poderia ser morrer, né? Não, a única proteção que eu tinha na minha cabeça era morrer. Eu não tinha saída. É isso. Eu não tinha saída. Mas talvez em algum lugar do seu inconsciente não fosse tão verdadeira essa vontade. Então seu cérebro só te apagou. Tipo, para. Eu digo que, na minha visão, eu morri e eu voltei. Isso. Eu morri e eu voltei. Então... quando eu acordo, de uma forma incrível, eu acordo fingindo de morto, automático. Eu não pensei em fingir de morto, eu acordo fingindo de morto. Então eu acordo com os olhos fechados, tudo esticado, com muita dor na perna, porque eu fiquei muito tempo prensado entre os corpos, então eu fiquei com muita dor na perna. E eu lembro quando eu acordei, eu só tirei o tênis, né? Eu já tava totalmente sem nada do que eu tinha, eu tava de boné, com minha mochila e tal, já tava sem nada. E eu tirei o tênis porque eu precisava sentir um conforto. Uhum. Tipo... um mínimo de não pressão, né? E eu precisava respirar. Eu não conseguia respirar lá dentro. Era horrível. E aí, quando eu acordo de fim de morto, eu começo a rastejar pra cima dos corpos de costas mesmo, pra tentar puxar um ar. E aí, eu vou em direção à entrada. E eu pedia, na verdade, pra atacarem a granada em mim. Eu lembro que eu pedia isso, de uma certa forma. Mas foi quando eu rastejando em direção à porta, eu nunca vou esquecer que eu tava indo em direção e eu via um celular. Eu vi um celular tocando
vibrando, na verdade. Então eu vi a vibração dele Uhum. entre os gemidos de dor de algumas pessoas que ainda estavam vivas. E eu vi o brilho dele, de olho fechado. E eu, no desespero, eu peguei esse celular e joguei na parede. Porque eu fiquei com medo deles verem o celular e que vissem que eu tava vivo. Porque eu tava do lado do celular. E hoje eu sei que era um pai ou uma mãe ligando pro filho ou pra filha e a pessoa tava morta do meu lado. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí eu continuei rastejando. Quando eu cheguei perto da entrada, eu puxei o ar. Ai, na hora que eu soltei, eu fiz xixi. Olha, Xixi de alívio. Você mas é porque o corpo, O corpo se encarrega. liberou, né? Liberou, isso. liberou. Eu Saiu. precisava respirar. Eu não conseguia respirar lá dentro. E eu comento, né, hoje em dia, quando eu dou as minhas palestras, que você vê como a gente não valoriza o mínimo, né? Que é respirar. Que é estar vivo, respirar, puxar o ar. Rafa, entre esse momento e a hora que vocês entraram no bunker, quanto tempo se passou? Em qual momento, desculpa? Esse Esse do alívio, alívio. do que você... Eu não tinha ideia. Tá. Eu não tinha ideia se tinha passado um dia, 2 dias, algumas horas, se era de manhã, se era à noite. Eu não tinha ideia Imagina. de tempo, de quanto tempo eu tava lá, o que tava acontecendo. Eu sei que quando eu fiz esse xixi, de novo, passou na minha cabeça, agora eu tô pronto pra morrer. Eu só não me tira o ar. Eu só pensei isso, não me tira o ar. Eu tô pronto pra morrer, mas não me tira o ar. E aí, de novo, eu pedi, torcia pra que jogassem uma granada direto em mim, que eu morresse logo. E aí, depois de um tempo, fingindo de morto, já, tipo, com vários corpos do meu lado, eu embaixo de mim, eu ouço uma voz, alguém entrou dentro do bunker, um homem, e ele começou a gritar. Ele começou a gritar algo e naquele momento você perde total a noção, né? Então, se não fosse português, eu não ia saber o que era. Se não fosse português, eu não ia saber o que ele tava falando. Eu não sabia se era inglês, se era árabe, se era Ah, você não hebraico, tava- o que era, né? Então, o que eu fiz? Naquele momento, eu cheguei e olhei pra ele. Eu abri o olho e eu olhei pra ele. E aí, quando eu vi ele vestido de civil, eu falei, bom, é terrorista, ele me viu, eu vou pra mão dele. Eu aceitei de novo morrer. Tá. E quando eu me levanto, não sei como que eu me levanto naquela situação, né? Eu me levanto e eu começo a sair do bunker. E quando eu tô saindo do bunker, acho que veio uma das cenas mais impactantes pra mim, que eu vejo uma pilha de corpos bem na entrada do bunker assim, uma pilha de corpos pegando fogo. Uma fogueira mesmo assim, muitos corpos pegando fogo. E eu sei que eles pegaram essas pessoas que estavam comigo no bunker e colocaram fogo nelas vivas. Então mataram elas e fizeram uma pilha de corpos pegando fogo. Então assim, além das granadas, tiros, porque eles entraram lá e atiraram em tudo. Coquetel molotov, o gás, ainda tinha a fumaça dessa fogueira entrando dentro do bunker. Ou seja, era insuportável o cheiro. E mais uma associação com o Holocausto, né? Mais uma associação com o Holocausto. Eu digo que o que eu passei depois eu fui descobrir que quando eu saí de lá, eu fui mandar uma foto para um amigo meu para tentar me resgatar, um amigo meu lá de Israel. E eu vi o horário, né? Então eu passei quase 5 horas, mais ou menos, depois eu descobri. E eu comento que em 5 horas eu passei talvez o que o pessoal do Holocausto passou em anos. Mas foi gás, foi pessoas queimadas vivas, meninas estupradas, eles riam, eles se divertiam. Isso me lembra muito os nazistas, quando os nazistas eles faziam isso por prazer, não era só uma questão de comando, eles tinham prazer com aquilo. E quando eu saio, eu dou a volta nessa fogueira, eu dou de cara com 6 policiais, e aí eu sento do lado de fora do bunker e eu começo a me olhar assim. Eu começo a me olhar e eu falo, nossa, como que eu tô vivo? Eu não acreditava. E aí logo depois de mim sai a Rafa. A Rafa sai e começa a gritar. O Hanani morreu. E eu olhei pra ela e eu falei, de uma forma bem fria até, eu olhei e falei, Rafa, eu não sei como que a gente tá aqui.
Porque o normal naquela situação não era estar vivo, era estar morto. Espantoso não é o Hanani ter falecido, é a gente tá aqui de pé, né? E só pra vocês terem ideia, quando eu saí do bunker, eu ainda ouvia muito tiro. Então eu saí e eu pensei comigo mesmo, nossa, o inferno ainda não acabou. Olha a história desse menino, né, que foi resgatar a gente dentro do bunker, né? Muita gente deve estar se perguntando, e aí, esse menino, né? Quem que era esse homem? Que eu achava que era um terrorista. Antes de começar o tiroteio do lado de fora, que eu comentei, né, que os policiais estavam tendo esse tiroteio, ele foi fazer xixi do lado de fora do bunker e ele se escondeu numa vala quando começou esse tiroteio. Ele ficou o tempo inteiro lá fora, os terroristas não viram ele e ele viu tudo acontecer. Ele viu a menina ser abusada do lado de fora, ele viu essa fogueira ser feita, ele viu tudo acontecer. E quando o carro da polícia estava passando na frente, ele parou esse carro, quase mataram ele, porque achando que ele era terrorista. E aí ele conseguiu se identificar, e aí ele falou, ó, tá cheio de gente aí dentro, eles atacaram aí dentro, tá minha namorada, meus amigos, a gente precisa resgatar eles. E aí os policiais falaram, ó, não tem o que fazer, tá todo mundo morto. Não tem como, não tem ninguém vivo. E eles falaram, a gente não vai entrar, porque pra gente tá todo mundo morto e o cheiro é insuportável, não dá pra entrar. Pra vocês terem ideia do cheiro que tava. E aí ele convenceu os policiais a ficarem do lado de fora, protegendo o bunker. E ele falou, eu vou entrar e eu vou tirar quem tá vivo. E aí naquele momento ele resgatou 6 pessoas. Nossa Senhora. 6 pessoas. Eu já vi você mencionar que você não, à exceção da Rafa, mas você não quis saber sobre essas outras pessoas, você não falou com essas outras pessoas porque você não conseguia voltar àquela situação em que você estava com aquelas outras pessoas. Você já conseguiu falar com elas? Ou... Sim, eu consegui. Inclusive, eu voltei depois para Israel 4 vezes, em 4 oportunidades. E uma delas a gente fez uma reunião das pessoas que sobreviveram. Não foram todas, foram só algumas. No final eu descobri que das 40 pessoas sobreviveram 9 no total. Então naquele momento foram 6, contando esse menino 7, mas 2 outras pessoas foram resgatadas depois. É muito curioso, porque naquele momento a Rafa ela queria voltar pro bunker para procurar o Hanani. E eu não deixei. Eu falei, a gente não vai voltar, a gente precisa ir embora daqui. Eu tava desesperado para sair de lá, desesperado. E aí eles jogaram a gente no carro da polícia. Era tipo um camburão, porque era fechado. E eu nunca vou esquecer quando a Rafa começou a gritar pra eles não fecharem a porta. Porque imagina, a gente tava num lugar fechado. Desespero. E eles tacaram a gente num lugar fechado de novo. Só que não tinha o que fazer. Eles tinham que tirar a gente de lá. E antes disso, quando a gente tava do lado de fora do bunker, enquanto esse menino tava tentando resgatar outras pessoas, tinha um carro destruído do lado de fora. Provavelmente alguém que tava na festa pegou o carro e foi até o bunker pra se proteger. E aí esse carro tava destruído por causa das granadas, dos tiros, de tudo. E um policial quebrou o vidro de trás do porta-mala. E tinha um cooler lá dentro. E pra mim é um milagre isso, porque ele tirou desse cooler uma água gelada. Tinha uma Coca-Cola, tinha frutas. E eu nunca vou esquecer a sensação do gelado passando aqui na minha garganta dessa água. Que aí nessa hora eu me senti vivo de novo.